Olá a todos e todas. Mais uma vez, eu e o Natanael nós resolvemos nos juntar. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Guerra Fria, esse período que vem depois da Segunda Guerra Mundial, um conflito que marcou o restante do século XX, entre essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, nesse vídeo, eu e o Natanael nós vamos estar trazendo alguma discussão, um outro ponto de vista sobre esse período que é a Guerra Fria. Então, a Segunda Guerra, né, terminou em 1945 e depois disso, alguns países ficaram bastante devastados, principalmente os países da Europa. Os Estados Unidos nem tanto assim. Os Estados Unidos já tinham preparado alguns planos para que, caso houvesse alguma crise econômica, política, enfim. Mas, enfim, mas uma coisa é fato, é que duas potências, podemos dizer, emergiram nesse conflito. Nesse caso, o próprio Estados Unidos, que foi um dos protagonistas desse conflito, dessa guerra, e a União Soviética. E esse momento, que é pós Segunda Guerra Mundial, foi um momento de muita tensão, por conta que ambas as potências estavam em busca de uma certa hegemonia, né? Os Estados Unidos queria consolidar ainda mais a sua supremacia, e a União Soviética estava preocupada com essa ascensão dos Estados Unidos, né, em querer conquistar cada vez mais territórios, ter mais domínio em outros países, por conta que, como eu já disse, alguns países estavam devastados, tanto politicamente, tanto economicamente, né? Surgiram várias ruínas, principalmente lá na França. A França foi um dos principais países que pediu ajuda aos Estados Unidos, né? No período que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, ele dominava uma parte do globo, que ficava mais ou menos ali na Europa, né? Como já diz, alguns países da Europa pediram ajuda aos Estados Unidos, e com isso firmou uma certa aliança entre eles. E a União Soviética ficou com uma parte do globo, né? Que é mais ou menos alguns países que foram uma espécie de herança deixada pelo Exército Vermelho, a Polônia, os países bálticos, como a Letônia, Estônia e Letônia. E essas zonas da Europa, elas eram bastante disputadas, né? Havia alguns certos conflitos, né, entre essas duas potências para conseguir esses territórios, né? Como já disse, os Estados Unidos estavam muito preocupados, né, antes da Segunda Guerra, quais eram as consequências que o país ia enfrentar depois desse conflito, né? Aí com isso, com essa vontade de querer ascender mais, os Estados Unidos foi atrás de países para, de certa forma, ajudar, e com isso estabeleceu uma aliança e fortaleceu ainda mais a sua economia. Porém, tinha uma rival, que era a União Soviética, que ela buscava firmar alianças com países próximos ali, o território soviético. Enfim, era uma forma de poder criar uma alianças e estabelecer essa hegemonia, cada um com a sua hegemonia. Assim, para poder conquistar essa hegemonia, os Estados Unidos, ele procurou algumas formas de poder demonizar a sua rival, nesse caso a União Soviética. E com isso, os Estados Unidos lançou uma espécie de fantasma do comunismo, né? O comunismo, ele seria essa espécie de ameaça, né? Um sistema político que ameaçava as liberdades individuais, as liberdades que o sistema capitalista poderia oferecer para esses países. Então, uma das estratégias dos Estados Unidos era lançar essa ameaça comunista, esse fantasma comunista, né, para o mundo, como uma forma de poder. Pronto, não tinha o mesmo poderio dos Estados Unidos. Como já disse, os Estados Unidos estavam muito preparados para o que poderia acontecer depois da Segunda Guerra, estava muito preparado, mas a União Soviética não. Ela estava muito devastada,
né, tanto politicamente, como economicamente, quanto culturalmente, né, e essa forma de fazer aliança com países vizinhos era uma forma de poder reerguer essa a, a, a sua influência, né, reerguer o seu país. Então, essa questão da Guerra Fria foi mais ou menos isso. Os dois países querendo conquistar a sua influência, né, mas as condições eram bastante diferentes. Os Estados Unidos estavam muito bem preparados para o que poderia acontecer, mas queria, né, alcançar cada vez mais, expandir ainda mais o seu poder capitalista, transformar o mundo ainda mais capitalista, né, lançando a sua cultura, é, lançando também essa ideologia política, que é a ideologia do sistema capitalista, e já a União Soviética queria se reerguer, apesar de ter tido bastante sucesso na Segunda Guerra, se filiando aos países vencedores, mesmo assim ela precisava se reerguer para poder continuar sobrevivendo, né? Enfim, gente, saudações a todos. Como o Vitor comentou anteriormente, vou dar prosseguimento à fala com relação à Guerra Fria. Enfim, a Guerra Fria é um conflito longo, né, e recente da nossa história, né, aconteceu no século passado, mas que diz respeito muito do que a gente entende hoje sobre as políticas que nos regem, as formas que estruturam a nossa realidade hoje. Então, ela nos influencia até os dias de hoje. É importante lembrar que a Guerra Fria durou ali de 45 até 89, ou 91, né, depende muito, né, 89 com o fim, com a queda, aliás, do Muro de Berlim, e 91 com a desagregação da União Soviética. Então, foi um período bem longo, com muitos acontecimentos, inclusive. Queria comentar alguns, né? Primeiramente, a gente entende que essa polarização política ela influenciou vários e vários países e as suas políticas e as suas formas de governo. Se a gente for lembrar, por exemplo, nos países próximos aqui à União Soviética, né, os países que se envolveram na Segunda Guerra Mundial de forma mesmo territorial, a gente vai ver uma série de reivindicações territoriais. Essa disputa ideológicas, elas e conflitos mesmo armados, elas não aconteceram nesses mesmos países, Estados Unidos e União Soviética, né? Porque a gente sabe que as duas potências elas tinham condições tanto militarmente como em termos de armas nucleares de devastarem umas às outras e o mundo como um todo. Então, os conflitos não aconteceram nesses territórios, aconteceram em territórios alheios a eles, não com proporções nucleares, né? Mas com contingente de soldados, né? O envio de mantimentos, enfim, influências que variaram muito. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a questão da China, né, que é um país que tornou-se comunista em 1949, teve também a questão da Guerra da Coreia, né, que dividiu as duas Coreias, né, Coreia do Sul e Coreia do Norte, ambas também com influências, a do Norte com influência socialista, a do Sul com influência capitalista. Muito semelhante ao que aconteceu na própria Alemanha, né, que a gente vai lembrar um pouco do final da guerra propriamente dita, né, com a divisão entre 4 territórios, né, um lado ficou o lado oriental, o lado socialista, e o outro ocidental, com o lado capitalista, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Então a gente percebe essas divisões territoriais ideológicas muito tangentes, né. Vale ressaltar que houve também na própria América a Revolução Cubana, né, que também tem uma aliança com os comunistas, né, com o regime socialista, muito próximo aos Estados Unidos, inclusive, mas não parou por aí, né? Houve outros em outros espaços também. Assim sendo, é importante lembrar que os Estados Unidos e a União Soviética eles duelaram por um bom tempo, né? Nessas disputas de poder e pela hegemonia do mundo, tanto na corrida armamentista, como na questão de tecnologia, ou mesmo no seu poderio econômico e militar. Quando vamos se aproximar do fim, né, da Guerra Fria, né, a gente percebe que os Estados Unidos, eles, apesar de uma certa instabilidade, eles meio que saem como vitoriosos, podemos assim dizer. Porque a desagregação da União Soviética, ela meio que descortina uma série de circunstâncias que aconteciam na própria União. Porque os países por ela tutelados, né, que participavam da cortina de ferro, eles acabaram não tendo uma autonomia
financeira mesmo, tanto que eles não conseguiam se autarquir economicamente. Então, foi um dos motivos da própria União Soviética ter se dividido, né? Enquanto os aliados, né, os países aliados dos Estados Unidos, os países capitalistas, cada qual ele vai ter na sua própria economia, vai ter nos seus investimentos, vai ter uma liberdade assim, de investimento, né? Então, as questões financeiras também influenciaram nessa situação final, que diz respeito ao fim da Guerra Fria. Bom, é importante falar também, voltando a comentar, a questão das Américas, né, das influências socialistas e capitalistas na América Latina, na América como um todo. Né? Comentei anteriormente com relação a Cuba, né? Tem até um assunto bem conhecido, né? A Revolução Cubana, a questão da crise dos mísseis. Mas temos também a forte influência capitalista dos Estados Unidos. Né? Se a gente para pensar, a gente vai ter uma série de ditaduras de direita que são financiadas, né, pelos países capitalistas, né, sob forte influência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não foi diferente, nós temos a ditadura que inicia ali a partir de 1964, e outros países também, como a Argentina, o Paraguai, o Chile, o Uruguai. Então, essas relações, elas não ficaram somente, né, na Europa, ou mesmo no espaço territorial dos Estados Unidos, mas elas vieram também para regiões próximas a nós, né, como aqui no Brasil e outros países aliados, certo? E um dos reminiscentes, digamos assim, desse período tão longo, né, do período da Guerra Fria, de respeito justamente às alianças que ficaram e outras que desapareceram. Só para lembrar também a questão de alguns países, né, por exemplo, a questão da China, que é um país socialista, né, que teve sua revolução comunista, mas que em dado momento se afastou da União Soviética, e tantos outros, né, que tiveram as suas relações refeitas ao longo do tempo. E um dos legados assim desse período da Guerra Fria é justamente a questão das relações, e a maioria dos países, ou muitos deles, eles ficam com uma grande quantidade de armas, né? Porque foi uma corrida armamentista, né, de ambos os lados, e essa questão da iminência de uma guerra, ela, se a gente for parar para pensar bem, ela é muito presente no dia de hoje, apesar de todas as políticas de paz. A gente sabe que muitos países têm fortes armamentos militares que diz respeito às defesas de suas fronteiras e dos seus interesses, né? Então, é importante sempre lembrar que a Guerra Fria também deixou esse legado de armas, né, nucleares ou não, apesar de que nós temos políticas de controle dessas mesmas armas, mas sempre, ao lembrarmos de guerra, nós vamos perceber essa questão da iminência de uma produção significativa de armas, e que hoje em dia pode influenciar também nas relações, né, nas nossas vidas.